Estamos aqui na Educação Inclusiva do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos hoje com a intérprete de Libras, Eunice. Vamos continuar falando do tema como interagir com pessoas com deficiência. Mas antes disso, onde você pode encontrar a Educação Inclusiva? Diariamente na TV Alep, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, mas temos a reprise, que acontece 18h45 às 19h, no canal 10.2 e também no YouTube, o canal do Educa Recife. Vamos lá, hoje temos um convidado muito especial, o pedagogo, o professor, o diretor e presidente do Instituto Inclusivo Sons do Silêncio, Carlinhos Lua. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, maravilha. Esse aqui é o meu sinal. Certo. Olha, desde já agradeço a sua participação, você ter aceito o convite. A honra é toda nossa. E contribuir aqui com o nosso momento da educação inclusiva. Vamos lá. Como surgiu a ideia, Carlinhos, desse projeto, desse instituto? Fala um pouquinho sobre... Na verdade, o Instituto Inclusivo Sons de Silêncio é o meu TCC. Eu transformei o projeto da faculdade em projeto de vida. Eu comecei a fazer pesquisa nas escolas municipais para entender como é que funcionava a educação musical para surdos. Eu já fazia curso de Libras e eu toquei no aniversário do professor surdo. Sim. E no aniversário ele estava chorando, estava emocionado. E eu perguntei como é que ele, por que ele estava chorando, se ele estava ouvindo a música. Ele falou, não, eu sou surdo, mas eu percebo as frequências sonoras, eu sei que tu está tocando para parabéns. Então daí eu comecei a fazer pesquisa. Eu conheci um radiologista da Universidade de Washington, que em 2002 ele descobriu, o nome dele é Dean Shibata, ele descobriu em 2002 que o surdo percebe, no mesmo ponto do cérebro que nós percebemos a audição, o som, o surdo percebe a frequência sonora. Sim. Depois tem um método chamado Tadoma, que é um método de comunicação da pessoa surda-cega. Então a pessoa é surda-cega, coloca a mão aqui no rosto da pessoa e por meio da vibração do som, das consoantes e vogais que saem entre os dentes, ele consegue perceber tudo que a pessoa está falando e interage e falam bem. Então aqui no Brasil tem a Ana Cláudia Sofia, que é a presidente da Associação dos Surdos Cegos do Brasil. Então imagina a pessoa colocando a mão no rosto e percebe e consegue entender o que você fala. O saxofone tem essa palheta. Essa palheta aqui é que gera o instrumento todo, essa palheta que vibra e que gera o som. Sim. Se essa palheta não funciona, o saxofone. Então, colocando isso aqui dentro da boca do surdo, a percepção interna do surdo, a vibração do som é muito maior. Então, daí começou a minha tese, e aí criei um projeto. No início, era só para ensinar a crianças surdas o saxofone. Mas aí, com o tempo, foi chegando alunos, como vocês vão conhecer daqui a pouco, Davis, que é surdo, usuário de cadeira de roda, e deficiente visoparcial. Então, ele começou a estudar também tifrologia para entender. E aí foi interagindo, foi entrando também com alunos com síndrome de Down, sabe, com autismo, deficiência visual. E aí eu fui ampliando e hoje nós atendemos 150 pessoas no Instituto. E acontecendo essa interação de maneira muito significativa, então, através desse seu projeto. Isso. A gente começa a entender melhor como funciona a inclusão de fato. Tem muita gente que fala, é uma palavra muito usada, a inclusão e acessibilidade, mas de fato para ocorrer essa inclusão é difícil. Então a gente precisa estudar. Cada demanda que foi surgindo, eu fui fazendo cursos, aprimorando para aprender a especificidade de cada aluno. Eu criei um método chamado Casa Inclusiva, onde eu ensino simultaneamente a teoria musical e a prática do instrumento. Consiste no seguinte, o surdo geralmente são visuais. Sim. Então nessa posição aqui, com o indicador, essa posição aqui é a nota Si do saxofone. Então eu mostro para os meninos, essa aqui é a nota Si. E eu sopro. E aí eles ficam ouvindo, botam a mão no instrumento ou no meu corpo, e eles percebem a frequência, a vibração do som. Depois eles vão repetir. Quando eles conseguem ter a nota certa, eu vou na partitura, no quadro, e escrevo lá a terceira linha do pentagrama, nota Si, que corresponde a essa nota, essa posição. E visualmente eles conseguem saber que ali, toda vez que ele vê aquele pontinho ali é o Si. Então o Si é aqui. Depois o Lá, e assim vai com toda a escala, e com o tempo eu estou tocando melodias. Então, é dessa forma que acontece essa interação, mas e como acontece, como é que essas pessoas têm a oportunidade de participar desse seu projeto?
como é que elas chegam até lá, que você atende várias pessoas com deficiência, como você mesmo citou aí, o surdo, aí é um acontecimento, ele consegue tocar, aí é através da vibração, então foi convivendo, e como você trouxe na sua fala, que é muito importante, muita pesquisa, muito estudo, para que essa interação, também com a convivência, não é isso, Carlinhos? A gente sabe que cada pessoa tem um tipo de aprendizado diferente. E com as Isso. pessoas surdas são diferentes, né? Então, cada aluno tem a sua especificidade. Eu fico observando, eu vou ensinando o saxofone, o violino, o violão, os instrumentos musicais, e vou observando os alunos. Quem está entendendo, pela expressão facial. Você vai Sim, entendendo sim. quem está olhando, quem está entendendo, quem não está com dificuldade. E dessa forma vou mudando o tema, a didática, até atingir todo mundo. E a forma deles chegarem, hoje no Instituto, ainda é o boca a boca. O famoso Sim. boca a boca, a melhor Sim. mídia que há, né? Então, assim, as mães vão para o hospital fazer exame de audiometria, sempre está fazendo o exame dos meninos. Isso. Então, elas comentam com outras crianças, com outras mães. E eu queria até aproveitar a oportunidade para convidar, se você souber que tem uma criança surda ou uma criança com deficiência visual, qualquer tipo de deficiência que queira começar um processo de educação básica, alfabetização, letramento, na educação básica, a gente está com esse processo, esse novo projeto lá no Som em Silêncio. Porque o objetivo nosso é ensinar música para criar a primeira banda filarmônica do Brasil com foco na pessoa com deficiência, em especial o surdo, já que a sociedade ainda não consegue conceber um surdo tocando saxofone, Isso. violino. Acho que o surdo só pode tocar instrumento de percussão. Só que eu comecei a perceber que eu estava ensinando música para eles, eles estavam entendendo, lendo a partitura, eu contando o tempo, marcando, eles conseguiam entender, mas na escola tem dificuldade. Nem toda escola, infelizmente, tem intérprete de Libras. Sim. Então a criança, normalmente, a criança ouvinte, aos 2 anos de idade, começa a fazer o alfa 1, alfa 2, depois vai para o jardim, e vai chegando até chegar a 6 anos, entrar no ensino fundamental 1. A criança surda, não. Ela, normalmente, a família também não sabe Libras, então já passa dificuldade comunicacional, eles vão crescendo. Quando chega na idade, a mãe fica com medo, com a superproteção, que é amor, mas é superproteção, e ela não vai colocar o filho naquela idade, naquela hora, pensando que vai cair, vai sofrer bullying, vai brincar com isso, ainda vai entrando. Ele entra na escola muito tarde. Quando ele chega na escola, tem um professor lá, ensinando para ele. Ele não está entendendo nada que está falando, e se tiver intérprete também não adianta, porque ele não sabe Libras. Sim. Então a gente está com um projeto novo agora, já temos Juan, o primeiro aluno, que tem 2 anos, é a criança surda, que tem 2 anos de idade, quem está fazendo letramento, ensinando já a datilologia, os primeiros sinais, para quando ele chegar na idade correta, entrar na escola, a criança surda vai lá de igual para igual com todo Que mundo. maravilha. E nesse teu projeto, fala assim um pouquinho sobre as pessoas com deficiência, a criança com deficiência, mas você também atende as demais pessoas que não apresentam deficiência. E me fala assim, dessa interação, como é que acontece a comunicação com eles, qual é a melhor interação, o que é que você percebe desse relacionamento, de como interagir com a pessoa com deficiência nesse contexto da música que você está trazendo? Então, normalmente, a família, quando tem uma criança, nasce uma criança com deficiência visual, eles procuram uma associação para a criança com deficiência visual. Se é surdo, associação para surdo. Sim. Nós estamos criando um espaço onde todo mundo vai haver inclusão de fato. Sim. A gente não vai distinguir por deficiência. Então, a gente tem pessoas com deficiência e também sem deficiência. Que bom. Então, a gente tem um projeto de inclusão. A gente quer mudar. Eu não quero montar um grupo musical para tocar no baile, tocar no bar da esquina. Eu quero mudar, impactar de forma a vida da pessoa com deficiência. Eu quero transformar os meninos nos músicos profissionais. Eu quero que eles viajem para a China e lá botam a partitura e eles saibam música. Quero ensinar música, quero impactar de fato, mudar, impactar a vida dos meninos. E essa mudança, nós já temos várias experiências. Nós temos uma aluna que ela entrou para aprender redação, porque ela tinha feito o Enem, Sim. 3 anos e estão perdidos, porque ela não conseguia entender, contextualizar a prova. Então ela estudou com a gente, veio estudar com a gente para a redação, viu o violino, se apaixonou, e aí começou a estudar comigo violino. Então com esse violino, ela foi se acalmando, ela tinha problemas de ansiedade e tal. Então ela estudando violino, foi entendendo também o português, e conseguiu fazer a prova, e hoje ela se formou, eu acho que formou ano passado, em Letras Libras, na Federal. Foi muito boa essa sua fala, Carlinhos, quando você diz que ela
Ela se identificou com o violino. É. Mas fala mais um pouco sobre isso, sobre essa sua interação, para perceber as habilidades de cada pessoa, de cada estudante, para definir o instrumento. Porque tem aquele momento do impacto, né? É. Eu quero tocar violino, eu quero tocar. E como é que você faz essa... Na verdade, eles que escolhem. Sim. Por mim, todo mundo ia tocar saxofone. Então, na verdade, ele que escolhe. Eu apresento os instrumentos, eu Sim. chego, eu toco saxofone soprano, saxofone alto, sax tenor. Isso para qualquer Pra deficiência, todo né? mundo, Para qualquer pessoa. qualquer pessoa. Sim. Aí eu vou apresentando os instrumentos, pego o violão, tu gosta mais de qual? Eu vou perguntando. Sim. E eles vão olhando, observando. Normalmente, eles começam com o instrumento e depois de 2, 3 meses trocam de instrumento. Acho melhor. Uma dificuldade, quando é muito jovem, criança com 7, 8 anos, o primeiro, se tiver 5 ou 6, o primeiro que escolher um instrumento, todos vão para aquele. Sim, sim. Então a gente vai. Então por isso que a gente vai deixando que eles escolham, eles percebam. Uma coisa que eu utilizo muito é que eles estudem o que eles gostam, é uma música que eles querem perceber. Ele percebeu a música, por exemplo, uma música infantil, Meu Lanchinho, o Dona Aranha, uma música assim que eles conhecem, tu conhece e conhece. Então eu vou tocar a música que ele gosta, que eles escolham. O repertório quem faz são os alunos. Porque eu entendo que se ele gosta, ele vai querer aprender a tocar aquela música, aquele instrumento. Agora, se ele não gosta, se eu estou forçando, ou o pai, ou alguém que está dizendo, não, você vai ter que estudar isso aqui, então ele não vai conseguir, ele não vai desenvolver. Então, porque não é ele que escolheu. Então, é um momento assim muito espontâneo, É espontâneo. prazeroso, Isso. não é? Que realmente está oportunizando e respeitando a especificidade Isso. de cada um. E a emoção, quando eles conseguem, né? É muito bom quando eu vou tocar o instrumento, quando eles colocam a mão no instrumento, que você percebe a vibração. A primeira vez que eu boto para ele soprar no instrumento, é imensurável a sensação. Ele colocar o instrumento na boca, quando ele sopra, que ele consegue a nota certa, a expressão facial, sabe? Tipo, eu consegui. Sabe? Eu Entendo. consigo. Que normalmente eu sou saxofonista profissional, eu vivo tocando na noite e tal, em orquestra, em grupo de choro e tudo. Então ele às vezes me acompanha e fica olhando, admirado, sabe, o professor tocando saxofone. E eles querem tocar igual a mim. Sim. Então eu acho muito bom isso. E quais são as deficiências dessas pessoas que já tiveram a oportunidade de passar pelo seu projeto e quais foram que você já atendeu e que eles realmente conseguiram tocar e se apresentar e se identificar com essa sua interação, com essa sua sensibilidade com eles e com a família, não é? Porque isso envolve também a família. Nós temos também um bloco que é Eficiência em Folia. Sim. É um bloco carnavalesco que foi criado justamente para as crianças com deficiência que não podiam brincar com o carnaval, porque os familiares, as mães, sempre falavam que o carnaval é perigoso, é um momento. Então nós criamos um bloco e para isso criamos também uma orquestra inclusiva, Sim. que é formada por pessoas com deficiência e pessoas também sem deficiência aparente. E hoje tem deficiência visual, que é guitarrista, contrabaixista, baterista, aí surdos tocando teclado, tocando percussão, síndrome de Down. Tem pessoas, não temos uma... Todo mundo é aceito. É um projeto de inclusão. Todo mundo é capaz de chegar. Eu sempre falo que o problema de cada um tem deficiência no ouvido, outro no olho, outro na perna, tal, mas o cognitivo é perfeito. Todo mundo entende o que eu estou falando. Sim. E quem não estiver entendendo, a expressão vai dizer e vai negar. O surdo é maravilhoso, porque vai existir essa comunicação, a expressão né, facial, ele não precisa falar que ele não entendeu. Aham. Só a expressão dele olhando para mim, ele já está dizendo que entendi, está tudo certo. Ou então, Isso. que está falando o quê? Então, a gente tem muito isso. A união do grupo, ajudar. Eu até fiz uma música, compus uma música, para fazer uma apresentação, e aí, no descer da van, os surdos mais novos estavam pegando as pessoas com deficiência visual e ajudando a levar para o lugar. Um se preocupa com o outro, cuidado de um com o outro. Então, assim, eu fiz uma música já baseada Entendi. nos meninos. Muito bom esse teu projeto, importante demais, muito significativo. Você está realmente de parabéns, desenvolvendo essas habilidades, tendo essa interação com esse estudante. E como essa interação é importante e significativa, porque você começa a perceber que a pessoa com deficiência, atrás da deficiência tem uma pessoa que tem desejos, que tem sonhos. Não é isso, Carlinhos? Verdade. Primeiro a gente tem que olhar para a pessoa. Isso. Depois a gente vê a deficiência. Mas primeiro a gente tem que ver aquela pessoa, o que é que ela quer na vida. Eu sempre pergunto aos meninos, acontece muito com a criança surda, dele começar um projeto e se tiver dificuldade, tiver que estudar. Normalmente tem essa coisa. Tem adolescente, então, aí você vai ter que estudar. Ele, puxa, já tem a escola, tem que ir para cá estudar de novo. Aí a gente quer desistir. Mas eu pergunto no primeiro dia, qual o seu sonho?
você está aqui por quê? Quem foi que lhe convidou? Como é, tá? Eu vou fazer um acordo de convivência. No futuro, depois de alguns meses, quando ele começa a querer desistir da aula, do saxofone, do instrumento, eu disse, não, desistir não, você combinou comigo do primeiro dia, você lembra? Você combinou que você vai estudar tal, tal. Aí ele se aceita, aí ele lembra e faz, realmente eu fiz um acordo contigo. Aí ele cumpre e consegue manter as tarefas. As atividades. Gente, essa conversa está maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, Carlinhos, mas a gente precisa continuar. E eu convido que você traga no nosso próximo momento alguns desses estudantes, dessas seria uma honra. pessoas. Tá bem. Combinado? Combinado, Então, então. no nosso próximo momento, estaremos aqui com Carlinhos e algumas pessoas que fazem parte desse projeto. Não percam, eu aguardo você no nosso próximo momento.